Minha nora anunciou que 23 pessoas passariam o Natal na minha casa e que eu faria a ceia inteira. Respondi que estava de viagem e que ela teria que cozinhar e limpar tudo sozinha. Ela achou que era blefe. Não era. Por 5 anos fui tratada como empregada pela minha nora Jéssica. Mas minha viagem foi só o começo da minha libertação. Descobri que ela, junto com meu filho, estavam aplicando um golpe financeiro em mim. Eu reagi. Fui atrás de advogado para recuperar minha dignidade enquanto eles perderam tudo. Enquanto eu preparo meu cafezinho aqui para te contar essa história completa, me conta nos comentários. O que você está fazendo aí? Tomando café também? Descansando depois do almoço? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like. Porque essa história de nora que explora a sogra é mais comum do que você imagina. Meu nome é Margarete Santos. Tenho 66 anos. Sou aposentada do INSS depois de 35 anos de serviço público. E esta é a história de como recuperei minha dignidade na minha própria casa. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. 15 de dezembro de 2024. Domingo de almoço em família na minha casa em Belo Horizonte, bairro Santa Efigênia. Eu tinha acabado de servir a mesa. Feijoada completa, arroz, farofa, couve, laranja. Meu filho Carlos, de 41 anos, comia distraído mexendo no celular. Os netos, Miguel de 4 anos e Laura de 2, brigavam pelo controle remoto da televisão. E Jéssica, minha nora de 29 anos, gravava stories mostrando o almoço maravilhoso de domingo em família. Ela nunca mencionava quem cozinhava. Terminei de lavar a louça, porque ela nunca lavava, e sentei na ponta da mesa. Foi quando Jéssica largou o celular e anunciou com aquele tom de quem já decidiu tudo. Sogra, já avisei para minha família que o Natal e o Ano Novo vão ser aqui na sua casa. Vão ser 23 pessoas. Minha mãe, meu irmão com a família, minhas tias, meus primos. Vai ser lindo. Obviamente a senhora vai preparar aquela ceia completa, que a senhora faz tão bem, né? Peru, farofa, rabanada, tudo. Ela nem perguntou. Simplesmente informou. Carlos continuou mexendo no celular. Nem levantou a cabeça. Senti algo diferente naquele momento. Não foi raiva. Não foi mágoa. Foi clareza absoluta. 5 anos sendo tratada como empregada na minha própria casa. 5 anos cozinhando, limpando, cuidando dos netos dela, enquanto ela gravava vídeos fingindo ser a mãe perfeita. 5 anos invisível. Respirei fundo. Limpei as mãos no avental. Olhei para ela com a calma de quem já decidiu tudo também. Perfeito, querida. Eu já estou de viagem marcada mesmo. Jéssica riu. Carlos levantou a cabeça, confuso. Viagem? Que viagem, mãe? Vou passar o Natal e o Ano Novo com sua tia Cláudia em Juiz de Fora. Já está tudo combinado. O sorriso de Jéssica congelou. E eu soube, naquele exato momento, que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Mas para entender como cheguei naquele momento de clareza, preciso voltar no tempo. Voltar para a Margarete de 5 anos atrás. A Margarete que ainda acreditava que amor de mãe significava se anular completamente. Eu me aposentei do INSS em 2019, depois de 35 anos trabalhando no atendimento ao público. Conhecia cada lei, cada procedimento, cada direito dos segurados. Era boa no que fazia, respeitada, competente. Quando me despedi, recebi uma placa de homenagem e um abraço coletivo dos colegas. Seu Moacir, meu chefe durante 15 anos, me disse: Margarete, você foi a melhor analista que já passou por aqui. Qualquer coisa que precisar, pode me procurar. Guardei essas palavras no coração. Não imaginava que um dia precisaria tanto delas. Meu marido Antônio tinha falecido em 2018, depois de 42 anos de casamento. Câncer. Rápido e cruel.
Ficamos só eu e Carlos, que na época tinha 36 anos e trabalhava como gerente de vendas em uma concessionária. Sempre foi bom filho, atencioso, ligava todo dia, almoçava comigo aos domingos, me ajudava com as contas mais complicadas. A casa onde eu morava, onde ainda moro, foi comprada por mim e Antônio em 1992. 3 quartos, quintal com jabuticabeira, sala ampla. Pagamos prestação por prestação durante 20 anos. Quando quitamos, em 2012, fizemos uma festa. Antônio segurou a escritura nas mãos e disse: "Isso aqui é nosso, Marga. Nosso suor, nosso trabalho. Ninguém tira isso da gente." Foi em 2019, 6 meses depois da minha aposentadoria, que Carlos conheceu Jéssica em um evento da concessionária. Ela tinha 24 anos, trabalhava como promotora de eventos. Era bonita, extrovertida, cheia de planos. Ele se apaixonou rápido, muito rápido. Quando me apresentou ela, Jéssica foi simpática. Elogiou minha casa, minha comida, me chamou de sogra querida. Eu gostei dela. Achei que finalmente Carlos seria feliz de novo depois de 2 namoros que não deram certo. Casaram em março de 2020, pouco antes da pandemia. Cerimônia simples, só família próxima. Eu paguei o buffet como presente de casamento. R$12.000. Jéssica chorou de gratidão e me abraçou dizendo que eu era a melhor sogra do mundo. No começo, moravam em um apartamento alugado pequeno. Quando Jéssica engravidou do Miguel, em agosto de 2020, ela começou a reclamar do espaço. "Sogra, não tem como criar bebê aqui. É tão apertado." Carlos ficava angustiado. Eu, com aquela casa de 3 quartos vazia, fiz o que qualquer mãe faria. "Venham morar comigo, temporariamente até o bebê nascer, e vocês se organizarem." Foi meu primeiro erro. Ou talvez tenha sido minha generosidade sendo confundida com fraqueza. Eles se mudaram em outubro de 2020. Só até organizarmos as finanças, mãe. Uns 6 meses, no máximo. Miguel nasceu em abril de 2021. Lindo, saudável. Eu ajudava com tudo. Acordava de madrugada quando ele chorava, trocava fraldas, preparava mamadeiras. Jéssica dizia que estava exausta, que precisava descansar. Eu entendia. Ser mãe de primeira viagem é difícil mesmo. Os 6 meses viraram 1 ano. 1 ano virou 2. Laura nasceu em setembro de 2022. Mais um bebê para eu cuidar enquanto Jéssica se recuperava. Ela tinha começado a trabalhar como influenciadora digital, gravando vídeos sobre maternidade, organização, decoração. Passava horas editando conteúdo, respondendo comentários, fazendo parcerias com marcas. E eu cozinhava, limpava, lavava roupa, passava, levava as crianças no pediatra, acordava de madrugada quando tinham febre, preparava as refeições que apareciam nos stories dela como almoço que preparei para minha família com muito amor. Carlos trabalhava até tarde. Chegava cansado, jantava o que eu deixava pronto, brincava meia hora com os filhos e ia dormir. Nos finais de semana, Jéssica sempre tinha compromisso de trabalho. Eventos, gravações, reuniões com marcas. Eu ficava com as crianças. "Sogra, a senhora é uma bênção na minha vida", ela dizia. E eu, ingênua, achava que estava sendo útil, que estava ajudando, que estava sendo uma boa avó. Não percebi quando a ajuda virou obrigação, quando o carinho virou exploração, quando minha casa deixou de ser minha e passei a ser apenas a funcionária que morava ali. Mas naquele domingo de dezembro, quando ela anunciou o Natal sem me perguntar, algo dentro de mim acordou. A Margarete do INSS, a mulher competente que conhecia seus direitos, a viúva que tinha construído patrimônio com o próprio trabalho. Eu estava prestes a descobrir que ainda tinha muito poder nas mãos e que nunca é tarde para exigir respeito. Depois daquele domingo do anúncio do Natal,
A tensão na casa ficou estranha. Jéssica continuava agindo como se eu tivesse brincado sobre a viagem. Carlos evitava o assunto. E eu? Eu continuei minha rotina normalmente, cozinhando, limpando, cuidando dos netos. Mas por dentro, algo tinha mudado. Foi 3 dias depois, na quarta-feira, 18 de dezembro, que tudo explodiu de verdade. Eu estava na cozinha preparando um almoço quando Jéssica entrou segurando o celular, o rosto vermelho de raiva. Ela jogou o aparelho na mesa com força. A senhora está falando sério sobre essa viagem ridícula? Continuei mexendo o feijão no fogão. Calma. Estou, querida. Já comprei a passagem de ônibus. Saio no dia 23 de manhã. A senhora não pode fazer isso comigo. A voz dela saiu aos gritos. Miguel e Laura, que brincavam na sala, ficaram em silêncio. Desliguei o fogo. Me virei para ela. Olhei nos olhos. Fazer o que com você, Jéssica? Eu já avisei para 23 pessoas que o Natal vai ser aqui. Minha mãe, meu irmão, minhas tias, todo mundo. Eu já postei nas redes sociais que vou fazer uma ceia incrível. Como é que eu vou explicar agora? Cada palavra saía mais alta que a anterior. Ela estava fora de controle. Você vai explicar, respondi com a voz firme, que você é a dona da casa e vai preparar a ceia. Simples assim. Jéssica deu um passo na minha direção. Os olhos dela tinham algo que eu nunca tinha visto antes. Desprezo puro. A senhora acha que eu não sei o que está fazendo? Quer aparecer, né? Quer que todo mundo veja que eu não sei fazer nada e que a senhora é a coitadinha que faz tudo? Eu nunca disse isso. Mas é isso que a senhora quer. Ela bateu a mão no balcão. A senhora quer me humilhar na frente da minha família. Foi quando Carlos chegou do trabalho mais cedo, atraído pelos gritos. Ele entrou na cozinha assustado. O que está acontecendo aqui? Jéssica se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Sua mãe vai viajar no Natal e deixar a gente na mão. Eu já avisei para todo mundo que a festa vai ser aqui. Carlos olhou para mim, confuso. Mãe, você não pode fazer isso. A Jéssica já organizou tudo. Algo dentro de mim rachou. Não foi o grito dela, foi a frase dele. A Jéssica já organizou tudo. Ela não organizou nada. Ela só avisou as pessoas. Eu que faria tudo. Como sempre. Organizou o quê, Carlos? Minha voz saiu baixa, perigosa. Ela comprou os ingredientes? Ela limpou a casa? Ela vai cozinhar? Ele hesitou. Abriu a boca. Fechou. Jéssica aproveitou o silêncio. A senhora está sendo egoísta. A senhora mora aqui de graça. Não paga aluguel. A gente que banca tudo. E a senhora não pode fazer esse favor para mim? O mundo parou. De graça. Na minha própria casa. A casa que eu e Antônio compramos com nosso suor. A casa que eu ofereci para eles morarem temporariamente. A casa que estava no meu nome. Paga, quitada, escriturada. Olhei para Carlos esperando que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Que ele lembrasse a esposa de que aquela era a casa da mãe dele. Que eu não morava de graça. Que eu era a dona. Mas ele baixou os olhos e ficou em silêncio. Aquele silêncio foi pior que qualquer grito. Jéssica continuou, a voz ainda mais ácida. Sabe qual é o seu problema, sogra? A senhora se acha indispensável. Acha que a gente não vive sem a senhora. Mas a verdade é que a senhora é só uma velha que não tem mais nada para fazer da vida e fica aqui atrapalhando. Senti as pernas falharem. Segurei na pia. Carlos finalmente falou, mas não foi para me defender. Jéssica, calma. Não precisa falar assim. Precisa sim. Ela apontou o dedo para mim. Porque ela precisa entender o lugar dela nesta casa. Ela não manda em nada aqui. Nada. Miguel começou a chorar na sala. Laura gritou chamando por mim, mas eu não conseguia me mexer.
As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Velha que não tem mais nada para fazer da vida. Lugar dela nesta casa. Não manda em nada. Na minha casa. Na casa que eu comprei. Na casa que eu ofereci por bondade. Jéssica saiu da cozinha pisando duro. Carlos ficou parado, sem jeito, coçando a nuca. Mãe, ela está estressada. Você sabe como ela fica quando está nervosa. Talvez você possa... sei lá. Adiar a viagem? Só dessa vez? Olhei para o meu filho. 41 anos. O menino que eu criei sozinha depois que o pai morreu. O menino que eu amamentei, que eu levei para a escola, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu paguei faculdade. O homem que eu ajudei a construir uma vida. E ele estava ali, pedindo para eu me curvar, para eu ceder. Para eu desistir da minha dignidade, só dessa vez. Não, Carlos, não vou adiar. Subi para o meu quarto, tranquei a porta, sentei na cama. E só então, sozinha, deixei as lágrimas caírem. Chorei calada, porque mesmo naquele momento, eu ainda tinha medo de incomodar, de ser um peso, de ser a velha que atrapalha. Mas enquanto chorava, uma coisa ficava cada vez mais clara na minha mente. Eu precisava descobrir uma coisa. Precisava ter certeza de que aquela casa ainda era minha. Por que se Jéssica falava com tanta certeza que eu morava ali de graça? Será que ela sabia de algo que eu não sabia? Foi naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto, que decidi procurar documentos, procurar respostas. Porque alguma coisa não estava certa, e eu precisava descobrir o quê. No dia seguinte, quando a casa ficou vazia, eu ia começar a procurar. E o que eu encontraria mudaria tudo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa. Jéssica e Carlos conversando no quarto deles. A televisão ligada. A vida seguindo normalmente para todos, menos para mim. Quando finalmente peguei no sono, sonhei com Antônio. Ele estava na cozinha da nossa casa, sorrindo, segurando a escritura nas mãos como naquele dia de 2012. Isso aqui é nosso, Marga. Ninguém tira isso da gente. Acordei com o rosto molhado de lágrimas. Eram 5 da manhã de quinta-feira, 19 de dezembro. Levantei, lavei o rosto, desci para fazer o café. A rotina automática de quem passou 5 anos sendo útil. Útil. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça enquanto eu preparava a mesa. Será que era só isso que eu era? Útil. Jéssica desceu às 7, já com o celular na mão, sem me olhar nos olhos. Pegou uma xícara de café, 2 torradas e voltou para o quarto. Nem um bom dia. Carlos saiu correndo para o trabalho, atrasado como sempre. Me deu um beijo rápido na testa e disse: "Até mais tarde, mãe." Com a voz estranha, culpada. Fiquei sozinha com Miguel e Laura. As crianças tomaram café, pediram para assistir desenho. Coloquei na televisão. Eles se acomodaram no sofá, quietinhos. Miguel me olhou com aqueles olhos grandes e perguntou: "Vovó, por que a mamãe gritou com você ontem?" Meu coração apertou. Abaixei na altura dele, segurei o rostinho pequeno dele com as minhas mãos. Às vezes as pessoas ficam nervosas, meu amor. Não foi nada. Mas você chorou. Eu ouvi. Não consegui responder. Apenas abracei ele. Laura veio correndo e abraçou também. E ali, segurando meus netos, eu entendi uma coisa dolorosa. Eles estavam vendo tudo. Estavam aprendendo que era normal gritar com a avó, que era normal desrespeitar, que era normal tratar pessoas mais velhas como descartáveis. Não era sobre mim. Era sobre que tipo de adultos eles iam se tornar. Quando eles voltaram para os desenhos, subi para o quarto. Tranquei a porta. Sentei na cama. E pela primeira vez em 5 anos, me permiti sentir a dor completa. 66 anos. 35 anos de trabalho honesto. Uma vida inteira construindo.
criando meu filho sozinha depois que Antônio morreu, pagando contas, guardando cada centavo para ter uma velhice digna, ajudando sempre que podia, sendo generosa, sendo bondosa e, no fim, velha que não tem mais nada para fazer da vida. Peguei o álbum de fotos antigo que guardava na gaveta. Fotos de quando Carlos era criança. Eu e Antônio jovens, sorrindo na frente da casa recém-comprada. Fotos da formatura do Carlos, do casamento dele com Jéssica, onde eu aparecia ao fundo, feliz, orgulhosa. Quando foi que eu deixei de existir? Quando foi que passei de Margarete, mulher, profissional, mãe, para apenas a sogra, a vovó? Aqui mora aqui? Tentei lembrar a última vez que alguém me perguntou como eu estava, como tinha sido meu dia, se eu estava cansada, se eu precisava de algo. Não consegui lembrar. Nos últimos 5 anos, toda a conversa era sobre Jéssica, sobre Carlos, sobre as crianças, sobre as necessidades deles, os problemas deles, os sonhos deles. E eu era só a plateia. A assistente de palco, a que segurava a cortina enquanto outros brilhavam. Pensei nas minhas amigas do INSS. Márcia, que viajava com o marido todo ano para a praia. Sueli, que tinha voltado a fazer aula de dança. Dona Célia, que morava sozinha e dizia que aquela era a melhor fase da vida dela. Margarete, aproveita tua aposentadoria. Faz as coisas que você sempre quis. E o que eu fazia? Trocava fraldas, esquentava a mamadeira, limpava a casa que nem era mais considerada minha. A dor física começou no peito. Aquela sensação de aperto que os médicos chamam de ansiedade, mas que parece um infarto. Deitei na cama. Respirei fundo. Contei até 10. Técnica que aprendi quando Antônio morreu, e achei que não ia sobreviver à dor. Sobrevivi àquela dor. Ia sobreviver a essa também. Mas sobreviver não era mais suficiente. Eu não queria só sobreviver. Eu queria viver. Queria ter escolhas. Queria ser vista. Queria que, quando eu falasse, as pessoas escutassem. Não porque eu era útil, mas porque eu era gente. Olhei para o relógio. 10 da manhã. Jéssica tinha saído para uma reunião com Marca. Na verdade, tinha ido para o shopping com as amigas. Eu sabia porque vi as mensagens no celular que ela esqueceu na mesa ontem. A casa estava silenciosa. As crianças dormindo depois do almoço. Foi quando lembrei. Carlos tinha me pedido semanas atrás para procurar a certidão de nascimento dele. Ele precisava renovar o passaporte. Eu tinha esquecido completamente com a correria do dia a dia. O documento estava guardado no escritório que ele usava para trabalhar de casa às vezes. Desci. Abri a porta do escritório. A mesa cheia de papéis. Computador desligado. Estante com pastas organizadas. Comecei a procurar nas gavetas. Certidão de casamento. Contas antigas. Manuais de eletrodomésticos. E então, na gaveta de baixo, atrás de uma pasta de plástico verde, minha mão tocou em um envelope pardo. Puxei. Estava cheio de papéis dobrados. Abri o primeiro. Extrato de cartão de crédito. Banco que eu não conhecia. Nome: Carlos Eduardo Santos. Valor da fatura: R$ 8.400. Atrasada. Abri o segundo. Outro cartão: 12.300. Atrasado. Abri o terceiro. Empréstimo consignado: R$ 42.000. No contra-cheque do Carlos. Minhas mãos começaram a tremer. Continuei abrindo. 5 cartões diferentes. Faturas atrasadas. Juros acumulando. Total, R$ 97.000 em dívidas. E na última folha do envelope, prints de conversas do WhatsApp entre Jéssica e uma corretora de imóveis. Li uma vez. Li 2. Li 3. Preciso vender a casa da sogra urgente. Ela mora sozinha mesmo. Pode alugar um AP menor. Tô afogada em dívida. A resposta da corretora: a casa está no nome dela? Jéssica: tá, mas ela é mãe do meu marido. Ele convence.
Sentei no chão do escritório, os papéis espalhados ao redor. E finalmente entendi. Não era crueldade aleatória. Não era só falta de educação. Era um plano. Ela estava me preparando, me diminuindo, me fazendo acreditar que eu não tinha valor, que eu morava de graça, que eu era um peso, para que quando chegasse a hora de me convencer a vender minha casa, eu achasse que estava fazendo um favor. 97 mil reais de dívidas que eu não fiz. E a solução dela era vender minha casa. Naquele momento, sozinha no chão daquele escritório, eu precisava decidir. Continuar sendo a Margarete invisível, útil, que aceita tudo? Ou acordar a Margarete do INSS, a que conhecia seus direitos, a que não aceitava injustiça? Guardei os papéis de volta no envelope. Fechei a gaveta exatamente como estava. Subi para o quarto, peguei o celular e liguei para o único número que eu sabia que poderia me ajudar. Seu Moacir, meu ex-chefe do INSS, atendeu no terceiro toque. Margarete? Que surpresa boa! Seu Moacir. Minha voz saiu firme, sem lágrimas. O senhor se lembra que me disse para procurá-lo se eu precisasse de algo? Claro! O que houve? Eu preciso proteger minha casa. E preciso fazer isso sem ninguém saber. O senhor pode me ajudar? Houve uma pausa. Depois, a voz dele veio séria, profissional. Pode me contar o que está acontecendo? E eu contei. Tudo. Quando terminei, ele disse apenas: segunda-feira de manhã, 9 horas. Meu escritório. Vou te apresentar uma advogada muito boa. E Margarete... Você fez a coisa certa me ligando. Desliguei. Olhei pela janela. A rua tranquila. O sol de dezembro. A vida continuando lá fora. Mas dentro de mim, algo tinha mudado, de forma irreversível. A dor ainda estava lá. Mas agora tinha companhia, raiva, clareza e determinação. O final de semana que antecedeu a reunião de segunda-feira foi surreal. Eu continuei minha rotina normal. Cozinhar, limpar, cuidar das crianças. Mas por dentro estava completamente diferente. Cada vez que Jéssica me pedia algo, eu pensava: você quer vender minha casa. Cada vez que Carlos chegava do trabalho cansado, eu pensava: 97 mil reais em dívidas que você escondeu. Mas eu não disse nada. Apenas observei. Aprendi isso no INSS. Quando você vai abrir um processo contra alguém, não avisa antes. Você junta as provas, organiza a documentação e só age quando está preparado. Sábado de manhã, enquanto preparava o café, lembrei de uma situação que aconteceu no instituto há muitos anos. Uma segurada idosa, Dona Heloísa, tinha sido convencida pela filha a assinar uma procuração só para facilitar. A filha vendeu o apartamento da mãe, pegou o dinheiro e sumiu. Dona Heloísa chegou no INSS desesperada, sem casa, sem dinheiro, dormindo na casa de uma vizinha. Seu Moacir me chamou naquele dia e disse: Margarete, ajuda ela a reunir os documentos. Vamos reverter essa situação. Trabalhamos 3 meses naquele caso. Conseguimos anular a procuração, provar que houve coação, recuperar parte do dinheiro. Dona Heloísa chorou no meu ombro no dia que conseguimos. Você me salvou, ela disse. Eu não imaginava que anos depois seria eu que precisaria me salvar. Naquela noite de sábado, depois que todos dormiram, desci para cozinhar. Para a cozinha. Peguei a chave do armário onde guardava documentos importantes. Abri. Lá estava, a escritura da casa. Peguei com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. Sentei na mesa da cozinha e li cada palavra. Escritura pública de compra e venda. Comprador: Margarete Silva Santos e Antônio Carlos Santos. Data: 15 de março de 1992. Valor: 32 mil reais na época. Prestações pagas religiosamente durante 20 anos.
quitada em maio de 2012. Minha casa. Meu suor. Meu direito. Passei os dedos pelas letras. Lembrei do dia que assinamos. Eu tinha 34 anos. Antônio, 36. Carlos era um bebê de 2 anos que não parava quieto no cartório. O tabelião teve que esperar ele parar de chorar para começar a leitura. Lembrei das prestações. R$ 340 por mês durante 20 anos. Houve meses que foi difícil. Meses que precisamos escolher entre comprar roupa nova ou pagar a casa. Sempre escolhemos a casa. É para o Carlos, Antônio dizia. Para ele ter onde morar quando a gente não estiver mais aqui. Quando Antônio morreu, pensei em vender. A casa parecia grande demais, vazia demais sem ele. Mas Carlos me disse: "Não vende, mãe. É a nossa história, a história do pai." E eu fiquei. Por ele. Sempre por ele. E agora ele ficava em silêncio enquanto a esposa me chamava de velha inútil. Enquanto ela planejava vender a casa que o pai dele suou para pagar. Guardei a escritura de volta no armário. Tranquei. Escondi a chave em um lugar que só eu sabia. Domingo de manhã acordei cedo. Jéssica tinha combinado de ir na casa da mãe dela. Levou Carlos e as crianças. "Vamos passar o dia lá, sogra. A senhora fica à vontade aqui." Código para. Aproveita e limpa a casa toda enquanto a gente se diverte. Quando eles saíram, fiquei sozinha. Silêncio completo. Andei pela casa. Cada cômodo tinha uma memória. A sala, onde Carlos deu os primeiros passos. Onde fizemos as festas de aniversário dele. Onde Antônio e eu assistíamos novela abraçados no sofá. A cozinha. Onde ensinei Carlos a fazer brigadeiro. Onde Antônio preparava feijoada aos sábados. Onde eu chorei sozinha quando ele morreu. O quarto. Onde Miguel e Laura dormiam quando tinham pesadelos. Onde eu costurava as fantasias de festa junina do Carlos criança. Onde guardava as roupas de Antônio, que ainda cheiravam a ele. O quintal, a jabuticabeira que Antônio plantou. "Quando ela der frutos, a gente comemora", ele disse. A árvore deu frutos pela primeira vez 2 anos depois que ele morreu. Comi as jabuticabas chorando. Cada tijolo daquela casa tinha sangue nosso. Cada parede tinha história. Não era só um imóvel avaliado em R$ 420 mil. Era uma vida inteira. E alguém queria tirar isso de mim achando que eu era fraca demais para reagir. Sentei no sofá da sala. Peguei o celular. Abri as redes sociais de Jéssica. Lá estava ela. Stories no churrasco na casa da mãe dela. "Dia em família. Gratidão." Foto dos 4 sorrindo. Nenhuma menção à sogra que ficou em casa sozinha. Rolei o feed dela. Post sobre maternidade real. Casa organizada. Receitas práticas. Nos comentários, centenas de seguidoras elogiando. "Você é inspiração." Queria ser organizada assim. Casa perfeita. Tudo mentira. Tudo construído nas minhas costas. Mas sabe o que mais me doeu? Nos posts antigos de 2, 3 anos atrás, ela me marcava. "Obrigada, sogra querida, por me ensinar essa receita. Aprendi com a melhor." Nos últimos 2 anos eu tinha sumido completamente. Apagada, invisível. Quando deixei de ser útil como propaganda e passei a ser só a empregada. Se você está gostando desta história e quer saber como ela termina, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder o final. E me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação onde se sentiu invisível na própria família? Porque, infelizmente, isso é mais comum do que deveria ser. Fechei o celular. Olhei para o relógio. 4 da tarde. Fui até o armário de novo. Peguei outros documentos. Certidão de nascimento do Carlos. Certidão de óbito do Antônio. Minha carteira de trabalho. Documento de aposentadoria do INSS. Comprovantes de pagamento da casa. Separei tudo em uma pasta transparente. Na segunda de manhã, ia levar para seu Moacir.
Liguei para minha irmã Cláudia em Juiz de Fora. Ela atendeu animada. Marga, que saudade! Como você está? Cláudia, posso passar o Natal aí com você? Houve um silêncio. Minha irmã me conhecia bem demais. O que aconteceu? E pela segunda vez naquela semana, contei tudo. Quando terminei, Cláudia estava chorando. Marga, vem pra cá. Fica quanto tempo quiser. E qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo. Eu sempre te falei que você ajudava demais, que você se anulava demais. Eu sei. Cortei suavemente. Você sempre soube. Eu que não quis ver. Mas você está vendo agora. E isso é o que importa. Quando desliguei, me senti menos sozinha. Cláudia, seu Moacir, a advogada que eu ainda ia conhecer. Eu tinha aliados. Eu tinha direitos. Eu tinha força. Naquela noite, quando Carlos e Jéssica voltaram, continuei sendo a Margarete de sempre na superfície. Servi o jantar. Dei banho nas crianças. Lavei a louça. Mas por dentro, eu estava contando as horas. Segunda-feira, 9 da manhã. Era quando tudo ia começar a mudar. Deitei na cama. Peguei a foto de casamento que ficava no criado mudo. Eu e Antônio jovens, sorrindo. Amor, sussurrei para a foto. Lembra quando você disse que ninguém ia tirar essa casa da gente? Pois é. Vou garantir que você estava certo. Apaguei a luz. E pela primeira vez em semanas, dormi em paz, porque eu não estava mais sozinha na dor. Eu estava armada com a verdade e com a lei do meu lado. Segunda-feira, 21 de dezembro. Acordei às 6 da manhã com o coração acelerado. O tipo de aceleração que não é medo, é decisão tomada. Preparei o café como sempre. Carlos desceu às 7, pegou a xícara correndo, deu um beijo rápido na minha testa. Tenho reunião cedo, mãe. Até mais tarde. Jéssica nem desceu. Dormi até às 10, como sempre. Às 8h15, subi para o quarto. Troquei de roupa. Calça social preta, blusa branca, o sapato de salto baixo que eu usava nas reuniões importantes do INSS. Passei batom. Prendi o cabelo. Me olhei no espelho. A Margarete que me olhava de volta não era a avó cansada, invisível. Era a profissional. A mulher que durante 35 anos resolveu problemas, defendeu direitos, enfrentou injustiças. Ela tinha voltado. Peguei a pasta com os documentos. Escrevi um bilhete rápido e deixei na geladeira. Saí para resolver assuntos. Volto à tarde. Nem menti. Nem dei satisfação além do necessário. O escritório de seu Moacir ficava no centro de Belo Horizonte, perto da antiga sede do INSS. Cheguei de ônibus às 8h50. 10 minutos de antecedência, como sempre fui. Ele me recebeu com um abraço apertado. Margarete, que saudade! Depois olhou no meu olho e perguntou sério. Como você está? Estou em pé. Estou lutando. Exatamente como eu te ensinei. Ele sorriu. Vem, a doutora Flávia já está esperando. Doutora Flávia Mendes devia ter uns 40 anos. Tailleur cinza, pasta de couro, olhar direto e firme. Ela apertou minha mão com força. Dona Margarete, o Moacir me contou sua situação. Sinto muito pelo que está passando, mas vim aqui dizer uma coisa. Você tem direitos, e vamos garantir que eles sejam respeitados. Sentamos. Coloquei a pasta em cima da mesa. Doutora Flávia abriu e começou a examinar os documentos que eu tinha separado. Escritura da casa, certidões, comprovantes. A casa está quitada e no seu nome. Perfeito. Isso é fundamental. Ela anotava enquanto falava. Você é viúva. Seu marido faleceu em 2018. Você tem um filho, Carlos, que mora com você junto com a esposa e 2 netos. Eles moram comigo. Corrigi, a voz firme. Na minha casa. Não eu com eles. Ela levantou os olhos e sorriu. Exatamente.
E precisamos deixar isso juridicamente cristalino. Mostrei os extratos que encontrei. As dívidas de R$ 97 mil. Os prints das conversas sobre vender a casa. Doutora Flávia leu tudo com atenção. O rosto dela ficou cada vez mais sério. Dona Margarete, isso aqui é tentativa de apropriação indébita do patrimônio. Sua nora estava construindo um discurso de que você morava de graça para justificar moralmente a venda de um imóvel que não pertence a ela nem ao seu filho. Então, eu posso impedir? Pode e deve. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos registrar o usufruto vitalício dessa casa em seu nome no cartório. Isso significa que mesmo que você quisesse doar a casa para alguém, você mantém o direito de morar nela pelo resto da vida. Ninguém pode vender, alugar ou hipotecar sem sua autorização expressa. Mas a casa já é minha. É. Mas esse registro adicional protege contra coação, contra manipulação, contra qualquer tentativa futura de convencê-la a assinar algo. É uma trava de segurança. Seu Moacir complementou. Margarete, eu vi muitos casos assim. Pessoas idosas sendo pressionadas, confundidas, convencidas. Documentos assinados sem querer. Esse registro protege você. Doutora Flávia continuou. Segundo, vamos fazer um testamento registrado em cartório. Você pode deixar a casa para quem você quiser. Se quiser deixar para seu filho, pode colocar condições. Por exemplo, que ele só receba após quitar as dívidas que a esposa fez. Ou pode deixar para outra pessoa. Sua irmã, por exemplo. Pensei rápido. Carlos era meu filho. Eu o amava. Mas ele tinha ficado em silêncio. Tinha escolhido. Quero deixar para minha irmã Cláudia. Com a condição de que Carlos só herda se provar que quitou todas as dívidas feitas pela esposa e se cumprir um período de respeito comigo. 2 anos. Doutora Flávia anotou. Perfeito. Terceiro, suas economias. Onde estão? Na poupança. R$ 108 mil. Vamos transferir para uma conta digital que só você tem acesso. Seu filho tem procuração da sua conta atual? Gelei. Tem. Eu dei há 3 anos quando tive uma cirurgia no joelho e precisava de alguém para pagar contas. Então ele tem acesso ao seu dinheiro. Doutora Flávia fechou os olhos. Respirou fundo. Dona Margarete, vamos verificar o extrato completo dos últimos 5 anos. Agora. Ela pegou o celular, me ajudou a acessar o banco. Fomos mês a mês. Janeiro de 2020, R$ 182 mil. Dezembro de 2024, 108 mil. R$ 74 mil a menos. Onde foi esse dinheiro? Doutora Flávia perguntou. Começamos a analisar. Transferências. Emergência das crianças. 10 mil. Reforma do carro do Carlos. 8 mil. Curso da Jéssica. 12 mil. Presente de aniversário da Jéssica. 5 mil. Viagem em família que eu não fui. 15 mil. Minha mão tremeu segurando o celular. Eles pegaram R$ 74 mil de mim. Em 5 anos. E você autorizou essas transferências? Doutora Flávia perguntou. Algumas sim. A maioria... Eu nem vi. Eu assinava o que Carlos pedia. Confiava. Seu Moacir colocou a mão no meu ombro. Margarete, você foi vítima de abuso financeiro. Isso tem nome. Tem lei. E tem solução. Doutora Flávia estava digitando rápido. Vamos revogar essa procuração hoje mesmo. Vamos transferir o saldo restante para a conta nova. E vamos notificar extrajudicialmente seu filho e sua nora sobre a devolução dos valores. Eles têm 180 dias para quitar. Caso contrário, processo judicial. Mas ele é meu filho? Dona Margarete. Doutora Flávia me olhou com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Mãe que ama protege, mas filho que ama respeita. Você está apenas cobrando respeito.
E dinheiro que é seu por direito. Fiquei em silêncio, processando. 74 mil reais. Mais 97 mil de dívidas que não eram minhas, mas queriam que eu pagasse vendendo minha casa. 171 mil reais de desrespeito acumulado. Quanto tempo leva para fazer tudo isso? Perguntei. O registro de usufruto podemos fazer amanhã de manhã no cartório. O testamento, amanhã à tarde. A transferência do dinheiro, hoje ainda se você quiser. A notificação, na quinta-feira. Quinta-feira, véspera do Natal. Faça tudo. Falei com a voz que não tremia mais. Quero tudo resolvido antes do Natal. Doutora Flávia sorriu. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso de guerreira reconhecendo outra. Então vamos trabalhar. Passamos o dia inteiro naquele escritório. Assinei documentos. Transferi o dinheiro. Revoquei a procuração. Escolhi as cláusulas do testamento. Quando saí de lá às 5 da tarde, eu tinha nas mãos cópia do registro de usufruto agendado para o dia seguinte, minuta do testamento, comprovante da conta nova com 108 mil reais protegidos e uma notificação extrajudicial pronta para ser entregue. No ônibus voltando para casa, olhei pela janela. A cidade iluminada para o Natal. Pessoas correndo com sacolas de presente. Famílias caminhando juntas. Pensei, amanhã de manhã vou ao cartório. Amanhã à tarde, assino o testamento. Quinta-feira, entrego a notificação. E na sexta, dia 23, pego o ônibus para Juiz de Fora. Quando eles descobrirem, vai ser tarde demais. A casa estará protegida. O dinheiro estará protegido. E eu estarei longe, vendo o castelo de mentiras desabar. Porque, finalmente, depois de 5 anos sendo invisível, eu estava prestes a ser impossível de ignorar. Terça e quarta-feira foram dias de silêncio estratégico. Registrei o usufruto vitalício no cartório. Assinei o testamento. Guardei as cópias autenticadas em envelope lacrado na casa de seu Moacir. Jéssica e Carlos não perceberam nada. Eu continuava sendo a avó invisível que cozinhava, limpava, cuidava. Quinta-feira, 23 de dezembro, às 6 da manhã. Coloquei minha mala pequena no porta-malas do táxi que chamei. Deixei o bilhete na geladeira. Fui para Juiz de Fora. Boa sorte com a ceia. Margarete. Às 7, estava na rodoviária. Às 8, o ônibus partiu. Mas antes de sair de Belo Horizonte, fiz 3 ligações. A primeira foi para a doutora Flávia. Pode entregar a notificação hoje às 10 da manhã. A segunda foi para Dona Vera, mãe da Jéssica. Dona Vera, como combinamos, a senhora pode ir na minha casa hoje, às 10 horas. Preciso que veja umas coisas importantes sobre sua filha. A terceira foi para Cláudia. Já estou no ônibus. Chego ao meio-dia. Desliguei o celular. Encostei a cabeça na janela. E, pela primeira vez em 5 anos, senti algo que tinha esquecido que existia. Paz. Cheguei em Juiz de Fora ao meio-dia. Cláudia me esperava na rodoviária com os olhos vermelhos. Me abraçou forte, em silêncio. Não precisou dizer nada. Irmãs se entendem sem palavras. Fomos para a casa dela. Simples, aconchegante, cheirando a café passado na hora. O marido dela, seu Geraldo, me cumprimentou com carinho e discretamente saiu para dar espaço. Cláudia me serviu café, pão de queijo e sentou ao meu lado. E agora? Ela perguntou. Agora a gente espera, respondi. Às 3 da tarde, meu celular tocou. 15 chamadas perdidas de Carlos, 8 de Jéssica, 23 mensagens no WhatsApp. Li todas, em ordem. Carlos, 10 e 17. Mãe, cadê a senhora? A Jéssica está desesperada aqui. Jéssica, 10 e 25. Sogra, isso não tem graça. Volta para casa agora. Carlos, 10 e 46. Mãe, chegou uma advogada aqui com uma notificação. O que é isso? Jéssica, 10 e 52. Que história é essa de usufruto vitalício? A senhora fez o quê? Carlos,
11h08. A mãe da Jéssica está aqui com o irmão dela. Estão cobrando dinheiro. Mãe, eu não estou entendendo nada. Jéssica, 11h34. Sua louca, sua velha louca, você acabou com a minha vida. Carlos, 12h15. Mãe, por favor, atende o telefone. A gente precisa conversar. Dona Vera, 13h22. Ela tinha conseguido meu número. Dona Margarete, obrigada por me avisar. Minha filha me deve 12.000 reais que eu achei que tinha sido para curso. Foi para pagar dívida de cartão. Estou muito decepcionada. O senhor pode imaginar. Carlos, 14h47. Mãe, a casa está um caos. Ninguém comprou nada para a ceia. A Jéssica está trancada no quarto chorando. As crianças estão perguntando pela senhora. Por favor, volta. Mostrei as mensagens para Cláudia. Ela leu tudo e disse apenas: Você vai responder? Respirei fundo. Peguei o celular. Digitei uma mensagem só. Mandei para Carlos. Margarete, 15h03. Carlos, você tem até o dia 23 de junho de 2025 para devolver os 74.000 reais que tiraram da minha conta sem autorização e para Jéssica quitar os 12.000 que deve para a própria mãe. A notificação está clara. Qualquer dúvida, fale com a doutora Flávia. Feliz Natal! Bloqueei o número da Jéssica. Deixei o de Carlos desbloqueado, mas silenciei. Cláudia segurou minha mão. Você tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em 5 anos, tenho certeza absoluta de alguma coisa. Passamos a noite de Natal juntas. Eu, Cláudia, seu Geraldo e os 2 filhos dela que vieram de Belo Horizonte passar as festas. Ceia simples. Tender, arroz, farofa, salada, sobremesa de frutas. Nada ostentoso. Nada para postar em redes sociais. Mas tinha algo que as ceias dos últimos 5 anos não tiveram. Respeito. Ninguém me tratou como empregada. Ninguém esperou que eu fizesse tudo. Cláudia cozinhou. Eu ajudei. As noras dela puseram a mesa. Os netos arrumaram a decoração. E à meia-noite, quando todos se abraçaram, eu chorei. Não de tristeza, de alívio. No dia 26, pela manhã, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Margarete? Aqui é a doutora Flávia. Doutora, como está? Estou bem. Ligo para dar uma notícia. Seu filho Carlos apareceu no escritório ontem à noite. Sozinho. Meu coração apertou. Ele estava bem? Estava destruído. Chorou muito. Disse que não sabia de metade das coisas que a Jéssica fez. Que descobriu conversas dela com outras pessoas, planejando coisas piores. Que os pais dela estão exigindo que ela vá morar com eles até resolver a situação. Ele pediu perdão. Fechei os olhos. Respirei. E ele quer conversar com a senhora. Pessoalmente. Quando a senhora estiver pronta. Sem Jéssica. Só vocês 2. Fiquei em silêncio, pensando. Carlos era meu filho. Eu tinha carregado ele, criado ele, amado ele incondicionalmente. Mas amor incondicional não significa aceitar desrespeito incondicional. Doutora, diga para ele o seguinte. Quando ele depositar pelo menos metade dos 74.000 reais na minha conta, 37.000, eu aceito conversar. Não antes. Palavras são fáceis. Atitudes provam caráter. Doutora Flávia demorou para responder. Quando falou, a voz estava emocionada. Dona Margarete, a senhora é uma das mulheres mais fortes que já conheci. Vou passar o recado. Desligamos. Cláudia, que tinha escutado tudo da cozinha, veio e me abraçou. Você fez a coisa certa. Eu sei, respondi. Mas dói mesmo assim. Amor verdadeiro dói quando precisa colocar limites. Mas é o único tipo de amor que salva. No dia 28 de dezembro, recebi uma notificação bancária. Depósito de 40.000 reais. Remetente: Carlos Eduardo Santos. Descrição: Perdão, mãe. Não eram os 74.000 completos.
Mas eram 40 mil que ele não tinha. Provavelmente pegou o empréstimo, vendeu o carro, fez algum sacrifício real. Era um começo. No dia 30 de dezembro, liguei para ele. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe. A voz dele estava quebrada, chorada, envergonhada. Carlos, recebi o depósito. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu não tenho desculpa. Eu fui covarde. Eu deixei ela te tratar mal. Eu deixei ela usar seu dinheiro. Eu falhei como filho. Sim, respondi firme. Falhou? Ele soluçou do outro lado da linha. Eu mereço que a senhora nunca mais fale comigo. Carlos, eu não ligo para o que você merece. Eu ligo para o que eu mereço. E eu mereço respeito. Eu mereço ser vista. Eu mereço ser tratada como gente, não como móvel útil. Eu sei, mãe. Eu sei. E eu prometo. Se a senhora me der uma chance, eu vou provar que sou o filho que a senhora criou, não o homem covarde que eu virei. Fiquei em silêncio, medindo as palavras. Você volta para Belo Horizonte no dia 3 de janeiro, sozinho, sem Jéssica, sem as crianças. Vamos conversar, de verdade, e vamos estabelecer regras novas. Se você concordar com elas, a gente reconstrói. Se não concordar, cada um segue seu caminho. Entendeu? Entendi, mãe. Eu vou. Eu prometo. Tchau, Carlos. Mãe, eu te amo. Fechei os olhos. Apertei o celular contra o peito. Eu também te amo. Por isso estou fazendo isso. Desliguei. Cláudia me olhou da porta da cozinha. Vai dar a ele uma segunda chance? Vou dar uma chance para ele me provar que mudou, que é diferente. Mas não vai ser fácil. E não vai ser rápido. E se ele não mudar? Olhei pela janela. O céu azul de verão. As montanhas de Juiz de Fora ao longe. Aí eu vou ter a consciência tranquila de que fiz tudo o que podia. E vou viver minha vida do jeito que eu escolher. Não do jeito que os outros esperam. Cláudia sorriu. A Margarete que eu conhecia voltou. Não, corrigi. Ela nunca foi embora. Só estava dormindo. Agora acordou. E não vai dormir nunca mais. 3 de janeiro de 2025. Voltei para Belo Horizonte no ônibus das 8 da manhã. Cláudia me abraçou forte antes de eu entrar. Qualquer coisa você volta. Essa casa é sua também. Eu sei, respondi. Mas preciso fazer isso. Preciso ter certeza. Cheguei em casa ao meio-dia. A chave entrou na fechadura como sempre. Mas quando abri a porta, tudo estava diferente. A casa estava limpa, organizada, silenciosa. Carlos estava sentado na sala, sozinho. Quando me viu, se levantou. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Ele tinha emagrecido. Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 dias. Mãe, cadê a Jéssica? Perguntei direta. Foi morar com os pais. Levou as crianças. Estamos separados. Coloquei a mala no chão. Sentei na poltrona. A poltrona que sempre foi minha, mas que nos últimos anos eu mal sentava porque sempre tinha algo para fazer. Conta tudo. E ele contou. Contou que depois que eu viajei, Jéssica entrou em pânico. Tentou fazer a ceia sozinha e não soube nem temperar o peru. Queimou a farofa. Esqueceu de comprar a rabanada. Quando os 23 convidados chegaram e encontraram a casa sem comida, sem organização, sem nada, Dona Vera explodiu. Contou que Jéssica teve que admitir na frente de todo mundo que eu fazia tudo, que ela só gravava, postava, fingia, que a sogra invisível era a única razão pela qual aquela casa funcionava. Contou que Rodrigo, irmão dela, cobrou os 8 mil reais que ela tinha pedido emprestado para a emergência médica das crianças, mas que, na verdade, usou para comprar bolsa de marca. Contou que quando ele viu a notificação extrajudicial e descobriu os 74 mil reais,
ficou em choque. Que foi atrás dos extratos e viu. Transferências que ele autorizou achando que eram para uma coisa, mas eram para outra. Compras que Jéssica fazia e dizia que era presente da sogra. Mentiras em cima de mentiras. Contou que encontrou conversas dela com amigas planejando convencer a velha a vender a casa e mudar para apartamento pequeno. Que ela já tinha até escolhido o apartamento que eles iam comprar com o meu dinheiro. Mãe, eu fui um idiota, um cego, um covarde. Ele chorava enquanto falava. Eu deixei a mulher que me criou, que me deu tudo, ser tratada como lixo. E eu fingi que não via porque era mais fácil. Porque eu não queria briga. Porque eu escolhi o caminho mais fácil. Fiquei em silêncio. Deixei ele falar. Deixei ele sentir o peso. Eu vendi meu carro. Ele continuou. Peguei empréstimo. Juntei 40 mil. Sei que ainda falta muito. Mas é o que eu consegui até agora. Vou pagar o resto. Mesmo que demore anos. Eu vou pagar. E a Jéssica? Está morando com os pais. Eles exigiram que ela pagasse os 12 mil que pegou da Dona Vera. Ela teve que vender as roupas de grife todas, as bolsas, as joias que eu comprei para ela com o dinheiro que devia ser seu. Ele passou a mão no rosto. Os seguidores dela começaram a desconfiar. Pararam de curtir. As marcas cancelaram parcerias. Porque sem a estrutura que você dava, ela não consegue manter a mentira. Levantei. Fui até a cozinha. Bebi um copo de água. Olhei pela janela. A jabuticabeira no quintal estava florida. Logo viria a safra nova. Voltei para a sala. Carlos, eu vou te dar uma segunda chance. Uma só. Mas tem condições. Qualquer uma, mãe. Qualquer uma. Primeira, você vai morar aqui, sozinho, pagando um aluguel simbólico de R$ 1.000 por mês. Vai dividir tarefas domésticas comigo de forma igual. Vai me tratar como dona da casa que eu sou. Aceito. Segunda, você vai fazer terapia. Vai entender como deixou isso acontecer, como se tornou cúmplice de abuso, e vai trabalhar para nunca mais ser essa pessoa. Aceito. Terceira, você vai quitar os 34 mil que faltam em até 2 anos. Não importa como. Vai trabalhar, vai fazer extra, vai vender o que tiver que vender, mas vai pagar. Aceito. Quarta, Miguel e Laura podem vir me visitar quando quiserem, mas não vou mais ser babá de plantão. Vou ser avó. Avó que brinca, que passeia, que ensina. Não funcionária que cuida enquanto os pais vivem. Aceito, mãe. E eu vou trazer eles todo domingo, para almoçar com a gente, se a senhora quiser. Quero. Mas eu vou cozinhar porque eu gosto, não porque sou obrigada. Entendeu a diferença? Entendi. Sentei de novo. Olhei para o meu filho, o homem de 41 anos que um dia foi o bebê que não parava de chorar no cartório. Carlos, eu te amo. Sempre vou amar. Você é meu filho. Mas amor não é sinônimo de aceitação cega. Amor verdadeiro exige respeito. E respeito se constrói com atitudes, não com palavras. Eu sei, mãe. E eu vou provar. Todo dia. Pelo resto da minha vida, se for preciso. Vai precisar, respondi. Confiança é vidro. Quebrou, cola. Mas a marca fica para sempre. Ele assentiu, levantou, hesitou. Então me abraçou. E eu deixei. Porque apesar de tudo, ele ainda era meu filho. E eu ainda acreditava em recomeços. Hoje, 7 meses depois, olho para trás e vejo o quanto mudou. Carlos mora comigo. Paga o aluguel. Lava a própria louça. Divide a limpeza. Me trata com respeito. Está na terapia. Já pagou 52 mil dos 74. Faltam 22. Miguel e Laura vêm todo domingo. Eu ensino eles a fazer brigadeiro, conto histórias da família, brinco no quintal. Mas segunda-feira de manhã, eles voltam para as casas da mãe. E eu volto para a minha rotina, minha vida.
Voltei a encontrar as amigas do INSS. Fui à praia com Cláudia. Comecei aula de artesanato. Coisas que tinha deixado de fazer porque não tinha tempo. Tinha tempo. Só estava usando ele para ser útil aos outros, em vez de viver para mim. Jéssica mora com os pais. Tentou retomar as redes sociais, mas perdeu a credibilidade. Descobriram que era tudo falso. Ela perdeu os seguidores, as parcerias, a imagem. Tentou me ligar 2 vezes. Bloqueei. Não tenho raiva dela. Tenho pena. Pena de quem construiu a vida em cima de mentiras e ostentação vazia. Minha casa continua no meu nome. Protegida em cartório. Meu dinheiro está seguro. Meu testamento está atualizado. E pela primeira vez em muito tempo, eu durmo tranquila. Porque finalmente entendi uma verdade que deveria ser óbvia, mas que a gente esquece. Respeito não se implora, se exige. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Tenho 66 anos, 35 de trabalho nas costas, uma vida inteira de luta. E ainda tenho muito para viver, muito para ensinar. Muito para ser. Não sou a avó invisível, não sou a empregada, não sou a coitada. Sou Margarete, dona da minha casa, dona da minha vida, dona da minha história. E essa história é minha. Esta história chegou ao fim, mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te marcou nessa história? Você já passou por algo parecido? Ou conhece alguém que passou? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras avós guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto, que descobriram sua força quando tudo parecia perdido, que provaram que nunca é tarde para exigir respeito. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nenhuma. Porque, no final das contas, todas nós temos algo em comum. Somos mulheres que viveram, que aprenderam, que têm muito ainda para ensinar. E aqui, vocês sempre terão um cantinho para se sentirem compreendidas, para se sentirem vistas, para lembrarem que vocês importam. Até a próxima história. E lembrem-se, respeito não se implora, se exige.